Tem momentos na vida da gente que parece que está tudo escuro, está um breu, a gente não enxerga saída para situações difíceis, para problemas, para dificuldades, parece que deu um blackout. Em momentos assim eu vou te dar um remédio caseiro que eu uso muito e que tem me ajudado muito a viver melhor. Cante. Tem um poeta brasileiro muito importante chamado Tiago de Mello e ele escreveu na época da ditadura brasileira, quando havia tortura, quando o Brasil estava meio sem saída para as agruras que sofria, para os tormentos pelos quais passava. Ele escreveu um poema maravilhoso cujo título é em si um poema que a gente jamais deve esquecer e deve ser um lema de vida que eu tenho procurado usar na minha própria vida. Faz escuro, mas eu canto. É o que disse Tiago de Mello. Eu, quando era criança, tinha muito blackout em Petrópolis. E aí, quando a gente é criança, dá aquela escuridão, a gente não enxerga nada e a gente fica com um pouquinho de medo, fica com receios, a gente é criança. E minha mãe, ela fazia uma coisa muito maravilhosa. A gente tinha uma pequena escadinha na frente da varanda da casa e ela levava a gente, botava a gente sentado nessa escadinha no breu da noite e mandava a gente olhar para o céu. Mandava a gente olhar para as estrelas e a gente começava a descobrir então o que havia de luz no fundo da escuridão. Mas isso tudo era muito mais lindo porque minha mãe nos ensinava nessa hora a fazer a coisa mais bonita que se pode fazer na hora da escuridão, na hora do medo, na hora do blackout, na hora da dor, que era cantar. Ela nos ensinava lindas canções de louvor a Deus, que a gente cantava, aquele coral de crianças regido pela minha mãe, cantando com a minha mãe e fazendo a luz se acender em nossos corações. Fazia escuro, mas a gente cantava. Eu dirigi um grupo de teatro e a gente estava apresentando uma vez uma peça. E quando a gente estava no melhor do começo da peça, de repente acaba a luz, faz-se um blackout. Era uma época em que não existiam celulares, ninguém tinha levado lanterna para o teatro, não havia gerador de emergência, não havia velas, lanternas, ninguém lembrou disso e de repente fez-se um breu no meio da peça de teatro. O que a gente ia fazer? A gente podia ter desistido, virou um problema. A gente podia ter ficado muito infeliz com aquela situação. Eu pedi às pessoas para sentarem no palco, o elenco, pedi às pessoas da plateia para permanecerem e falei, olha só, eu vou contar para vocês uma história. E contei a história da peça e falei, nós vamos agora cantar as canções da peça. E ensinamos para a plateia as canções da peça e aquilo que era uma situação que era um problema, ela virou uma coisa das mais maravilhosas que eu vivi no teatro, porque a gente começou a cantar junto com a plateia. E aquela gente, sem se enxergar no escuro, a gente virou irmãos unidos num cântico para vencer um problema que era aquele blackout. Quando a luz voltou, a gente, de maneira instintiva, todo mundo se levantou, fizemos um gesto e aquilo virou uma ciranda e ficamos cantando, elenco e plateia, fazendo ter a certeza em nossos corações que a luz tinha voltado, porque nós tínhamos nos unido para cantar, porque fazia escuro, mas a gente cantava. Deus, quando criou o mundo, a primeira coisa que ele fez foi fazer a luz. Ele disse, haja luz no primeiro dia. Como é que eu imagino isso? Os anjos reunidos em corais, cantando para que a luz emanasse dos seus cantos e pudesse acender então a luz da criação divina para que Deus fizesse o mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a fonte de todos os cantos e de toda a alegria. Por isso você deve cantar, porque cantar é próprio de quem ama, como dizia Victor Hugo. E se você ama a Deus, se você ama a si mesmo, e você deve amar a si mesmo, mesmo com problemas, mesmo com complexos, mesmo com dificuldades, mesmo com defeitos, você deve se amar porque Deus te ama. E quem ama, canta, dizia Victor Hugo. Voltaire, que era um homem que nem acreditava em Deus, mas ele dizia uma coisa que era muito bonita. Ele dizia assim, a vida é um naufrágio muitas vezes, mas não devemos esquecer de cantar nos botes salva-vidas. Então cante, mesmo que haja dificuldades, mesmo que tenha havido um naufrágio na sua vida, canta porque vai melhorar e alegrar o seu coração. Tem um provérbio africano que diz assim, se você pode falar, você pode cantar. Então cante. Martinho da Vila, o grande filósofo do samba brasileiro, falou de uma maneira maravilhosa. Canta, canta, minha gente, que a vida vai melhorar. Canta então.
Canta no chuveiro, canta desafinado, canta porque quem canta seus males espanta, canta porque a Bíblia fala que é só com cânticos que a gente chega diante de Deus. Canta para alegrar a sua vida, canta para esquecer os problemas, canta porque a luz vai se fazer, canta porque você deve adotar como lema: faz escuro, mas eu canto. Que Deus te abençoe. Amém.